Queridos, estou com vocês no Centro Arqueológico Davidson. Os trouxe aqui nessa edição do programa Israel Hoje Notícias. Centro Arqueológico Davidson, local fascinante, com muitas descobertas arqueológicas, e eu quero, antes de tudo, antes de começar as nossas notícias, eu quero levar vocês a um passeio nos muros de Jerusalém, certo? O museu está aqui por conta da questão da guerra, está fechado, mas graças a Deus eu pude entrar no Centro Arqueológico Davidson, e agora nós vamos fazer um passeio e vamos orar por Israel e por Jerusalém, nos muros de Jerusalém. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite. Ó vós os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis, não descanseis, e não lhes deis a ele descanso, até que se estabeleça a Jerusalém e a ponha por objeto de louvor em toda a terra. Então, é sobre os muros de Jerusalém que estaremos tratando das atualidades, de como Israel está se desenvolvendo nesse conflito. Vejam só, vocês já se imaginaram aqui nos muros de Jerusalém, olhando para a cidade de Davi? Veja só, cidade de Davi, as escavações que têm trazido à tona a realidade do primeiro templo. Lá no fundo do vale nós temos descobertas arqueológicas do período do primeiro templo e vários períodos posteriores. Vamos continuar. E eu vou levar vocês até lá em cima, até aquela plataforma. De lá nós vamos ter uma vista fabulosa. Vamos lá. E aqui chegamos. Estamos bem nas costas da Mesquita El-Aqsa. Então, do outro lado desse muro que está diante de nós, está o Monte do Templo, a plataforma onde se encontra a Mesquita El-Aqsa e o Domo da Rocha. Então estamos a um tiro de pedra da Mesquita El-Aqsa. E vejam só que linda a paisagem que nós temos aqui. No fundo nós temos o Monte das Oliveiras, aqui o bairro árabe Siloam, e no fundo o Vale do Cedron. Do outro lado nós temos a parte sul da cidade de Jerusalém e o Parque Arqueológico Davidson. Mas vamos para as notícias. Vamos para as notícias com aqui o que vamos escolher de background. O que vamos escolher de background? De pano de fundo, Monte das Oliveiras. Isso, então vamos
trazer as notícias para vocês a partir do Monte das Oliveiras, certo? Pois bem, queridos, notícias de hoje, dia 1º de novembro de 2023, que tivemos de ontem para hoje um anúncio conjunto do porta-voz do Shin Bet, que no caso é o Serviço de Inteligência Interno, e também do porta-voz do Exército de Israel. Uma notícia maravilhosa, que nos trouxe motivo de festa, de alegria, sairmos às ruas cantando, louvando a Deus. É porque com as operações do Exército de Israel já dentro da faixa de Gaza, há soldado, uma mulher, coronel Uri Magdish, foi libertada durante uma operação terrestre após ter sido sequestrada pela organização terrorista Hamas no dia 7 de outubro. A soldada, ela foi examinada e está bem, saudável, graças a Deus, e ela já se encontrou com a sua família. Foi uma festa maravilhosa em casa. Vocês precisam ver as imagens da festa, do recebimento da família, algo assim impressionante. O amor que se tem à vida, o amor que se tem à família, né, aos filhos, aos idosos, isso é uma marca do povo judeu, certo? Então, o exército e a inteligência interna de Israel, Shin Bet, chamado Shin Bet, sim, continuarão a fazer todos os esforços para conseguir a libertação de todos os sequestrados, tá? Então essa é a primeira notícia do dia para vocês. Ontem os soldados das Forças de Defesa de Israel identificaram uma célula terrorista que tentou infiltrar-se do Líbano para o território israelita, atirando um míssil antitanque sobre o muro e derrubando o muro. Mas logo um avião não tripulado do Exército, da Força Aérea, então se engajou no ataque à célula e matou vários terroristas que já tinham entrado dentro do território israelense, certo? Outro anúncio que mostra a unidade do povo, o apoio das instituições aos soldados de Israel que estão em campanha, né? Duas universidades, por enquanto, a Universidade Bar Ilan e a Universidade de Tel Aviv, a primeira Bar Ilan, anunciou que estará concedendo uma bolsa entre 1.000 e 5.000 shekels a cada aluno que estiver na linha de frente. A fim de permitir que no retorno ele possa se encontrar numa situação financeira melhor, seja um retorno mais fácil, tá? E eles possam se engajar novamente nos estudos, certo? E o valor inclui bolsas de moradia e mensalidades, apoio emocional e horas adicionais de estudo, de prática durante o ano letivo, tá? Então tudo isso está incluído. Também a Universidade de Tel Aviv anunciou também considerar uma bolsa de 5.000 shekels para os alunos que estiverem servindo, tá ok? Próxima notícia: 2 residentes do bairro Shuafat, que na verdade é um pouco mais ou menos perto daqui onde eu estou, foram presos sob suspeita de envolvimento em distúrbios e de lançamento de coquetéis Molotov nas forças de segurança, tá? Vejam só, uma atitude muito acertada do primeiro-ministro britânico, primeiro-ministro da Inglaterra, Rishi Sunak. O que aconteceu? Ele demitiu ontem, na terça-feira, o deputado Paul Bristol, depois desse ter publicado uma carta de apoio a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Por favor, se lembrem que cessar-fogo para o Hamas agora seria uma vitória estrondosa para ele, seria ele ter conseguido
êxito na chacina que produziu e manter a sua estrutura de túneis intacta. Consciente disso, o primeiro-ministro demitiu esse deputado, tá? E o porta-voz do governo britânico disse que Paul Bristol fez comentários que não estão em linha com os princípios de responsabilidade coletiva, certo? Então é algo assim, muito bom, a posição clara e posição firme do primeiro-ministro britânico. Isso precisamos encontrar em outras lideranças, outros líderes de nações no mundo. Outra notícia, o conceito, uma declaração do presidente do partido Israel Beiteinu, do partido israelense. O nome do presidente é Avigdor Lieberman. Então, ele está na oposição. O partido Israel Beiteinu está hoje na oposição. Mas, mesmo assim, ele apoia todas as ações que Israel vem tomando por meio do seu exército. E ele diz que o conceito deve ser a eliminação do Hamas e dos líderes do Hamas. Não é só a eliminação das capacidades do Hamas, nem a eliminação da infraestrutura do Hamas, mas a liderança do Hamas deve ser eliminada. Então isso é apoio da oposição dentro do governo de Israel. Tá? Agora, sobre o que está acontecendo no Líbano. Eu acabei de falar para vocês sobre uma tentativa de uma célula entrar dentro de Israel, fazendo uma brecha no muro, certo? De outro lado, o que acontece é que nas últimas semanas milhares de libaneses deixaram o sul do Líbano e continuam a deixar o sul do Líbano por iniciativa própria, por medo de que o Hezbollah lhes traga a guerra, lhes traga a destruição, a desgraça, a morte, porque se o Hezbollah realmente se engajar num conflito, além daquilo que está fazendo, lançando mísseis para cá, para lá, se for alguma coisa mais arrojada, haverá uma resposta terrível e pesadíssima de Israel e, como se sabe, os primeiros que sofrem numa situação dessa são os civis, certo? Então, há muitas vozes no Líbano a perguntar para o chefe do Hezbollah, Nasrallah, por que é que ele está a pôr o Líbano em perigo? Tá? Então, a própria população está clamando para que o Líbano não entre nessa guerra, não entre nesse conflito. Tá? Temos também uma declaração de um líder, de um oficial do Hamas, o nome dele é Musa Abu Marzouk. Então, numa entrevista, ele declarou que os túneis construídos pelo Hamas se destinam a proteger e conter terroristas, guardar terroristas e não civis. Isso aconteceu numa entrevista que foi traduzida pela mídia para o inglês, certo? Isso demonstra claramente que o Hamas não tem nenhum interesse nos civis de Gaza. Não deseja realmente protegê-los, guardá-los, e essa estrutura de túneis, segundo a própria fala do Hamas, por volta de 500 quilômetros debaixo da faixa de Gaza, visa tão somente proteger a organização terrorista. Tá? Isso é terrível, terrível. Então nós sabemos que eles construíram os túneis porque eles não têm uma outra forma de se proteger, porque seriam alvos fáceis para Israel. Então, debaixo da terra é mais tranquilo para eles, certo? Ajuda humanitária. Enquanto o Hamas faz o que faz com os civis israelenses e com seus próprios civis, e enquanto o mundo árabe não aceita de modo algum receber
refugiados palestinos em suas terras. A partir de Israel, 60 caminhões de ajuda se dirigiram à inspeção por parte de Israel, na passagem Nitzana, com o objetivo de trazê-los para Gaza. 60 caminhões com ajuda humanitária. Vejam só, queridos. Então, faz parte da natureza de Israel a sensibilidade para com o sofrimento humano. Lembrem-se que Israel sempre foi, nas últimas décadas, o primeiro país a enviar equipes de resgate em locais que sofreram desastres naturais, como, por exemplo, Brumadinho, lá no Brasil, e também muitos terremotos que aconteceram no mundo, por exemplo, no Haiti, também na Turquia. Então, isso faz parte da natureza judaica, natureza israelense, da ajuda humanitária. E aqui está, em favor dos próprios habitantes de Gaza. Tá? Pois bem, crimes de guerra. Israel sendo acusado de crimes de guerra. Veja só, isso é um absurdo. Tá? Enquanto o Hamas grita sobre os crimes de guerra cometidos por Israel, mostrando vídeos de civis que são prisioneiros de guerra, tá? Eles aprisionaram, né? Isso contra a Convenção de Genebra, tá? Porque isso é ilegal, sendo crime de guerra. Israel apresentou materiais do massacre ocorrido ali nas cidades ao redor da faixa de Gaza ao Tribunal Internacional de Haia, onde, após exame dos materiais, surge a possibilidade de declarar que a organização terrorista Hamas cometeu, sim, genocídio. E essa é a acusação mais elevada que existe, que pode ser julgada pelo tribunal. Tá? Outra notícia, que o bilionário Michael Bloomberg, ele superou o dinheiro arrecadado pela Estrela Vermelha de Davi, Estrela Vermelha de Davi, que é o sistema de assistência médica urgente, como se fosse a Cruz Vermelha, né? Nós temos em Israel a Estrela de Davi Vermelha. Então, a Estrela de Davi Vermelha é uma entidade particular, sobrevive de doações, e ela conseguiu, até antes da guerra, conseguiu doações no valor de 44 milhões de dólares. Pois bem, o bilionário Michael Bloomberg, que é judeu, ele dobrou a quantidade e ele só doou 88 milhões de dólares. E ele disse: eu recuso-me a coexistir com pessoas que assassinam, queimam e cozinham os nossos bebês e querem torturar e nos decapitar. Certo? Então, queridos, estas são as notícias mais importantes que pude captar de ontem para hoje, para deixar vocês a par do que está acontecendo aqui em Israel, enquanto vocês veem ao nosso redor, né, aqui o Centro Arqueológico Davidson, onde muitas descobertas arqueológicas de importância foram encontradas, inclusive a escada sul que dava para o Monte do Templo, o acesso ao Monte do Templo na época de Jesus, na época do segundo templo, certo? E daqui eu descerei para lá. Então, se você depois quiser acompanhar lá no YouTube nosso passeio aqui nas escadarias do templo, então fique conosco, vá lá para o YouTube e você vai encontrar o link para o YouTube na descrição desse vídeo. E, queridos, por último, para fechar, né, tenho também o link para a sua contribuição por meio do meu Pix, tá? Que também está na descrição, considerando que o turismo em Israel está zerado,
não há nenhum turismo, e quando não há nenhum turismo, eu como guia de turismo também não tenho trabalho, certo? Então não deixamos de trabalhar, estamos aqui constantemente procurando gerar conteúdo para você, e se você desejar nos dar suporte em relação a isso, fazendo uma doação, nosso Pix está embaixo também na descrição. Que Deus o abençoe a partir de Jerusalém, aqui da cidade velha de Jerusalém. Shalom!